Fala galera, seja você bem-vindo ao canal Vamos Falar Sobre. Meu nome é Leandro Lestat e para mim é um prazer estar aqui para poder falar um pouquinho hoje sobre Provérbios e Eclesiastes. Então, se você gosta de falar desse assunto, não esquece aí de dar sua curtida e também compartilhar com seus amigos esse vídeo, tá ok? Fiquei um tempinho aí sem gravar, 2 semanas praticamente. Eu tinha as aulas todas programadas, tinha as aulas todas planejadas aqui comigo, mas infelizmente eu não consegui tempo hábil para poder gravar aqui e passar para vocês esses vídeos. Mas não tem importância. Nessas próximas semanas eu devo estar gravando algumas aulas aí também referentes a Salmos, que eu gosto muito de falar sobre Salmos, né? É uma pena que eu não pude compartilhar o que eu peguei aqui para vocês, com vocês, né? Mas assim, eu vou dar um jeito nessas próximas semanas agora de gravar alguns vídeos aí, pelo menos 2 vídeos falando um pouquinho sobre Salmos, beleza? Falando um pouquinho sobre isso, a partir de semana que vem a gente começa a falar sobre Isaías aqui no curso do Vem Segue-me, né? No nosso curso do Vem Segue-me normal. E vocês sabem que aqui no canal a gente tem os vídeos sobre Isaías. Então lá tá cheio de vídeos, né? A gente tem um curso completo sobre Isaías. Então semana que vem, a partir de semana que vem, eu vou repostar alguns vídeos relacionados ao que a gente vai estar vendo sobre Isaías durante a semana, tá? Então vai ser a chance assim de você que não viu esses vídeos ainda poder dar uma olhada nesses vídeos e também ver o que você acha, né? Que a gente possa aprender um pouquinho com eles. Aqueles que já viram os vídeos, vai ser a chance de a gente poder rever, né? E poder relembrar algumas coisas com mais detalhes também. Até porque no curso do Vem Segue-me às vezes é bem rapidinho, né? Que a gente passa pelo livro. E nesse curso de Isaías eu destrinchei todo o livro de Isaías. Então assim, ficou muito legal. Então para quem já viu, vai ser a chance de poder rever esses vídeos, né? E para quem não viu ainda, vai ser a chance de poder aprender um pouquinho juntamente com esses vídeos que eu fiz aqui pro canal, tá ok? Então a partir de semana que vem a gente está fazendo isso aqui no canal também. Essa semana também voltamos com o curso aí do presidente Nelson, os ensinamentos do presidente Nelson, que também deu uma parada aqui, mas eu acho que essa semana a gente começa a voltar aos trilhos novamente. Galera, eu vou estar passando por uma nova mudança, mas de casa de novo. E talvez vai ficar um pouquinho turbulento esses próximos dias, assim. Mas eu vou dar um jeito de gravar os vídeos aqui no canal, né? De compartilhar com vocês o que a gente vai estar vendo. E a sorte é que a gente vai estar vendo Isaías, então já vai ser uma chance de poder rever aqueles vídeos que já estão aqui no canal também, ok? Bom, vamos lá então falar um pouquinho sobre Provérbios, né? Esse tema da nossa aula de hoje, esse nosso bate-papo. E para a gente entender um pouquinho sobre Provérbios, a gente precisa saber sobre o que ele fala, o que esse livro de Provérbios ele quer dizer, na verdade, né? Então, o livro de Provérbios ele contém muitas afirmações breves, porém afirmações assim de grande sabedoria sobre como levar uma vida pautada por princípios divinos. Então isso é uma coisa interessante sobre o livro do Provérbios, né? São afirmações que nos ajudam a levar uma vida um pouquinho mais pautada em princípios divinos. Então, embora o livro tenha sido escrito na antiga Israel, as suas mensagens podem ser aplicadas ainda hoje no mundo moderno. A gente sabe disso, né? Então, Salomão, o filho do rei Davi, o rei de Israel, ele escreveu parte do livro de Provérbios, né? E esse livro ele foi escrito entre 1015 a 975 a.C. Só que muitos autores também que escreveram nos Provérbios são desconhecidos. Então a gente sabe sobre Salomão, mas a gente não sabe sobre outros autores, tá? Então ele é dividido basicamente em 4 partes. Provérbios de 1 a 9. E esses provérbios de 1 a 9 contêm um convite poético para o leitor procurar adquirir a verdadeira sabedoria. Então, esse é o tema principal de Provérbios de 1 a 9. Procurar sabedoria.
Provérbios de 10 a 24, eles contêm muitos ditados curtos sobre maneiras corretas e incorretas de viver. Então ele oferece alguns conselhos práticos sobre a vida familiar, o controle da ira, ele é muito legal sobre isso, perigo do orgulho e vários outros assuntos também que são tratados aqui de 10 a 24. Provérbios 25 a 29. Esses provérbios eles falam sobre liderança justa, o dever das pessoas de ajudar os pobres e o valor da sabedoria na vida diária. Provérbios de 30 a 31. Então as palavras de Agur e do rei Lemuel encerram o livro. Agur indica o leitor que toda a palavra de Deus é pura e fala dos perigos da hipocrisia. Tá? Então basicamente é sobre isso que é falado aqui de Provérbios 30 e 31, quando é encerrado então o livro de Provérbios. Então ele pode ser visto como uma coleção de dizeres sábios de um pai ou de uma mãe amorosos, cuja mensagem principal é aquela que para aqueles que buscam sabedoria e que possam receber então bênçãos de paz e de prosperidade. Fala uma coisa interessante aqui. Provérbios é seguido do livro de Eclesiastes, que parece dizer não é tão simples assim. Então, na verdade, a gente tem nessa aula de hoje um pouquinho aqui sobre Provérbios e um pouquinho sobre Eclesiastes. Então, Eclesiastes ele vem falar um pouquinho sobre como isso não é tão simples, por assim dizer. Então, o pregador citado em Eclesiastes observou que ele aplicou o seu coração a entender sabedoria, mas encontrou apenas aflição de espírito e muito desgosto. Então, de várias formas, o livro pergunta: pode existir verdadeiro significado em um mundo onde tudo parece vão, temporário e incerto? Então essa é a mensagem lá de Eclesiastes que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Então vou falar um pouquinho aqui de Provérbios. Assim, esses livros de Provérbios, Salmos, eu tive a chance de pegar alguns versículos, né, que eu achei assim mais interessante para a gente poder trazer aqui para esse bate-papo e colocar aqui na nossa aula de hoje. Tá? Então, assim, eu trouxe bastante versículos, na verdade. Eu gostaria de comentar um pouquinho com eles. Como a gente falou, o tema principal de Provérbios, ele provém da questão da sabedoria, conhecimento e compreensão. Essas três palavras juntas, elas podem resumir o livro de Provérbios. Então, a gente tem vários convites, né, para que nós possamos melhorar a nossa sabedoria, obter maior conhecimento e ter maior compreensão das coisas. Lá em Provérbios 2, versículo 6, fala o seguinte: porque o Senhor é o que dá sabedoria, da sua boca é que sai o conhecimento e o entendimento. Galera, não existe uma outra forma de nós obtermos sabedoria sem ser por meio do Senhor. Então, nós precisamos entender o que é sabedoria, né? Nós obtemos conhecimento, a gente lê e tudo mais, mas sabedoria é quando a gente coloca aquele conhecimento em prática. E o Senhor nos dá a sabedoria. Então, da boca dele sai o conhecimento e sai o entendimento das coisas. E nós podemos ter a grande oportunidade de aprender por meio do Espírito. Quantas vezes eu tive chance de poder aprender várias outras coisas do mundo, né? Matemática, geografia, português, história. Porque eu estava conectado com o Espírito, né? Porque eu estava fazendo seminário, eu estava fazendo instituto. Essas coisas me ajudavam para que eu pudesse aprender as coisas que a gente aprende no mundo, relacionado a matemática, essas matérias da escola, por exemplo. Então, na verdade, o Espírito Santo, ele abria a minha mente para que eu pudesse entender. E ele nos ajuda a saber como colocar aquilo tudo em prática. Essa é a coisa mais importante sobre isso. Lá no capítulo 1, versículo 7, fala assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, uma das armadilhas que o inimigo ele utiliza muito é a questão do orgulho. É de você achar que você conhece tudo, né? Então você começa a desprezar a instrução. Consequentemente, você começa a desprezar a sabedoria. E é isso que acontece quando a gente deixa de seguir os sussurros que o Espírito tem pra gente. Versículo 23, ainda do capítulo 1. Atentai à minha repreensão. E aqui ele começa a falar muito sobre a questão de repreensão, de repreender, né?
Eis que abundantemente derramarei meu espírito sobre vós, e vos farei saber as minhas palavras. E ele fala isso, atentai à minha repreensão. E ele começa a falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre a questão de por que repreender é tão importante, né? Você ser repreendido às vezes é tão importante, e você aceitar essa repreensão é tão essencial para o nosso crescimento. Lá no 28, 29 e 30 fala o seguinte: então a mim clamarão, porém eu não responderei. Cedo me buscarão, porém não me acharão, porquanto odiaram o conhecimento e não elegeram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Então, se nós não estamos dispostos a seguir a vontade do Senhor, quando Ele nos repreende, ou quando Ele quer nos ensinar alguma coisa, consequentemente vai acontecer o que Ele falou aqui, né? Poderemos clamar ao Senhor e às vezes Ele não vai responder, né? A gente poderá buscá-lo e às vezes a gente não vai conseguir achá-lo. Por que vai acontecer isso? Porque muitas vezes nós travamos o nosso conhecimento espiritual e nós bloqueamos aquilo, e isso nos impede de progredir. Isso nos impede de achar uma progressão nessa sabedoria que precisamos ter. Lá no capítulo 15 fala o seguinte: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, depois de ele ter falado tanto sobre a questão de obter sabedoria, né, do fato dele repreender para que possamos aprender algo, ele vem falar então que a palavra branda, ela desvia o furor, e a palavra dura suscita a ira. Ele começa a falar então sobre o nosso relacionamento que nós temos com outras pessoas. Que tipo de linguajar, que tipo de palavreado nós utilizamos, por assim dizer, com as outras pessoas. Porque ele fala que a palavra dura vai suscitar a ira. O tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. Então ele volta a falar de novo da questão de repreensão, né? Que o tolo, ele despreza essa repreensão. Ou seja, é aquilo que a gente estava falando da questão de orgulho. Eu não preciso saber disso, eu não preciso da sua ajuda. Então, consequentemente, eu não quero saber dessa repreensão. Não quero saber da sua ajuda. Por causa disso, como que eu falei agora há pouco, nós bloqueamos a nossa comunicação espiritual. E olha que sério que ele fala no 32. O que rejeita a correção menospreza a sua alma. O que rejeita a correção menospreza a sua alma. Porque quantas coisas nós podemos aprender, espiritualmente falando, se nós aceitarmos de bom grado as correções que o Pai Celestial tem para nos dar. Mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Irmãos, ele nos ensina aqui a atitude que nós devemos ter durante a nossa vida. Eu sei que muitas vezes é difícil a gente poder pensar um pouco sobre isso, né? Porque a gente passa por várias situações, N situações ruins em nossas vidas. E muitas vezes a gente não está tão preparado para receber essa repreensão. A gente não está preparado para estar com a mente aberta para poder receber essas coisas. Mas o que ele fala? O que escuta a repreensão adquire entendimento. Ou seja, esse entendimento ele tem muito a ver com a questão de sabedoria. Aquele que adquirir sabedoria vai saber o que fazer em todos os momentos de sua vida. E ele explica um pouquinho então aqui no 33 sobre o que é o temor do Senhor. Ele fala: o temor do Senhor é a correção da sabedoria, e adiante da honra vai a humildade. Então a humildade ela tem que estar em primeiro lugar, né? Para que nós possamos aceitar de coração o que o Senhor tem para nos oferecer. O coração do justo medita o que há de responder,
mas a boca dos ímpios derrama em abundâncias coisas más. O Senhor longe está dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. O coração do justo medita o que há de responder. A palavra branda, ela vai nos trazer a paz necessária para que nós possamos ter essa comunicação com o Espírito. Então pensa na sua vida, o que na verdade a gente pode fazer para melhorar isso? Individualmente falando, o que eu, Leandro, posso fazer? Eu sei que eu sou falho pra caramba nisso. Então, o que eu posso fazer para medir um pouquinho melhor o que eu digo, o que eu falo, o que eu tô pensando? Que possamos pensar um pouco mais nisso. Olha Provérbios 8, versículo 13. O temor do Senhor é odiar o mal, é odiar a soberba, a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa odeio. É isso que é o temor do Senhor. É odiar o que vem do lado contrário do que o Senhor tem nos ensinado. Então eu tenho uma outra pergunta aqui. De que modo será que o temor do Senhor difere de outros tipos de temores? Para pensar um pouquinho sobre isso. O temor do Senhor, o que é o temor do Senhor? E de que forma que ele difere de outros temores que nós podemos ter? O Elder Bedner, ele falou o seguinte: ao contrário do temor do mundo, que cria alarme e ansiedade, o temor do Senhor é uma fonte de paz, certeza e confiança. Ele abrange um sentimento profundo de reverência, respeito e veneração pelo Senhor Jesus Cristo, a obediência aos seus mandamentos e as expectativas do juízo final e da justiça nas mãos dele. E olha de que forma que ele termina a citação. Temer ao Senhor significa amá-lo e confiar nele. Então, temer do Senhor não quer dizer ter medo do Senhor, mas significa amar o Senhor e confiar nele. Isso está no Malharrona de 2015. E eu trouxe aqui uma citação dele também, continuando esse tema, né? Ele falou o seguinte: assim o temor do Senhor advém da compreensão correta da natureza e missão divina do Senhor Jesus Cristo, do desejo de submeter nossa vontade à vontade dele, e da compreensão de que todo homem, toda mulher prestará conta de seus pecados no dia do julgamento. Temer ao Senhor significa amar e confiar nele. Quando tememos a Deus mais completamente, nós o amamos mais perfeitamente. Então existe uma balança aqui, né? Quando nós tememos a Deus, ou seja, quando nós confiamos mais nele, nós o amamos mais perfeitamente. E o perfeito amor lança fora todo o medo. Prometo que a luz resplandecente do temor do Senhor dissipará as trevas dos temores mortais. Ao confiarmos no Salvador, edificamos nele o nosso alicerce e prosseguimos o seu caminho de convênios com compromissos consagrados. Hoje nós tivemos uma conferência na Estaca que foi muito especial. A gente teve aqui 2 setentas, né? Mas um deles estava falando hoje sobre a questão de como nós podemos edificar o nosso alicerce de forma mais concreta em nossa vida, né? Fazendo pequenas coisas, né? Como tomar o sacramento, ir à igreja aos domingos, visitar, né? Fazer as visitas que nós precisamos fazer. Então, coisas pequenas que vão edificando o nosso alicerce e vão solidificando esse alicerce, para que nós possamos então temer ao Senhor de uma forma melhor. Como nós aprendemos aqui, temer ao Senhor é confiar nele, para que nós possamos amá-lo mais perfeitamente. Amar o Senhor mais perfeitamente quer dizer o quê? Guardar os mandamentos dele, né? Lembra? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. É basicamente isso, uma coisa está interligada com a outra. Então nós precisamos ter essa conexão também. Lá em Provérbios 3, versículos 5 a 6, fala o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração
E eu gosto muito dessa escritura, né? Porque ele nos dá uma ajuda muito grande aqui, uma sugestão muito grande em relação ao que nós precisamos fazer quando nós estivermos passando por situações ou desafios difíceis em nossa vida. Em que ele fala: confia no Senhor de todo o teu coração. E ele continua: e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, não bota a tua confiança no seu entendimento. Tenta confiar um pouquinho mais no que o Senhor quer para você. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Precisamos desse desafio em nossa vida. Confiar mais no Senhor e reconhecê-lo em todos os teus caminhos. Fazendo dessa forma, nós endireitaremos as nossas veredas, ou seja, o nosso caminho vai ser endireitado. Lá no capítulo 4, versículo 4, fala o seguinte: e ele ensinava-me e dizia-me: retém as minhas palavras no teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Olha que interessante isso daqui, quando ele fala para que nós possamos reter as palavras dele no nosso coração. O Senhor quer que nós possamos entender e que possamos ter os mandamentos em nosso coração. Porque dessa forma nós vamos guardar o que ele pede de uma forma mais eficiente em nossa vida. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Se nós tivermos os mandamentos em nosso coração, as palavras do Senhor não vão ser dissipadas de nossa vida, de nossa mente. Aqui tem uma pergunta também interessante também sobre isso. Por que é insensato confiar em nosso próprio entendimento? Por que será que é tão insensato quando a gente para confiar em nossa capacidade somente? De que modo que nós sentimos o Senhor dirigir nosso caminho quando confiamos nele? Então pode escrever aí nos comentários também a resposta disso. De que modo que nós sentimos o Senhor dirigir o nosso caminho quando confiamos nele? Continuando lá no versículo 7, fala o seguinte: o principal é a sabedoria. Adquire, pois, a sabedoria, e com tudo que possuis, adquiri também o entendimento. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão eu te fiz andar. Por elas andando, não se estreitarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Lá no 24 e 27, desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. E aqui nós aprendemos uma coisa interessante também sobre de que modo nós podemos ser abençoados quando buscamos sabedoria proveniente de Deus. Quando nós buscamos esse tipo de sabedoria, ele nos ajuda para que nós não possamos nos perder nesse caminho. Como ele falou aqui, se nós tivermos isso, nós não vamos declinar nem para a direita nem para a esquerda. Né? E a questão principal aqui no 24, desvia de ti a falsidade da boca. Ou seja, para de ser hipócrita. Nós temos a chance de poder aprender os mandamentos, de poder tentar colocar em nossas vidas. Ninguém é perfeito, é lógico. Mas nós temos a chance de poder aprender a cada dia a colocar essas coisas em nossa vida. Então para de criticar outras pessoas, para de julgar outras pessoas, porque outras pessoas não estão fazendo o que deveriam estar fazendo. Né? Que possamos lembrar que nós precisamos cuidar de nossa própria vida. Então, desvia de ti a falsidade da boca
e afasta a perversidade dos seus lábios. Então para de falar mal de outras pessoas. Porque consequentemente, quando a gente começa a fazer isso, nós estamos mostrando que nós não amamos o nosso próximo. Porque se nós amássemos o nosso próximo, nós não estaríamos fazendo isso. O valor das almas é grande à vista de Deus, de todas as almas. Então falar mal de outras pessoas vai nos ajudar para que nós possamos declinar para a direita ou para a esquerda. Que possamos então sair do caminho. Então precisamos tomar cuidado com isso. Lá em 2 Nef 31, versículo 20, fala o seguinte: deveis, pois, prosseguir com firmeza em Cristo, tendo um perfeito esplendor de esperança e amor a Deus e a todos os homens. E aí ele dá uma promessa para a gente, uma promessa maravilhosa. Portanto, se assim prosseguirdes, banqueteando-vos com a palavra de Cristo, e perseverardes até o fim, eis que assim diz o Pai, tereis a vida eterna. Então ele não falou simplesmente para nós prosseguirmos, continuarmos no caminho, mas ele falou prosseguir com firmeza em Cristo, banqueteando-vos com as palavras dele, banqueteando-vos, né, entendendo, colocando em prática, adquirindo sabedoria para colocar as escrituras em nossa vida, em prática em nossa vida. Fazendo dessa forma, como ele falou aqui, nós estaremos então caminhando para ganhar a vida eterna. Alguns dos provérbios que estão lá no capítulo 15 e 16 podem inspirar-nos, né, a melhorar a forma de como nós nos comunicamos com outras pessoas, especialmente com famílias, né, com amigos também. Então olha lá que fala no versículo 1, 18 e 28 do capítulo 15. A resposta branda, eu já falei agora há pouco, né, desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O homem irascível suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundância coisas más. A gente pode comparar isso também lá com Provérbios 16, versículo 32. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o toma uma cidade. De que... Aqui é interessante isso, né? Ó. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Então nós precisamos ter o controle do nosso espírito também, né? E de que modo que o uso da palavra branda, ela pode nos ajudar a desviar o furor em nossas vidas. Então, de que forma usar palavras mais calmas, né? Palavras sem, como eu posso dizer, palavras amáveis, né? De que forma o uso dessas palavras amáveis, elas podem desviar o furor dos nossos relacionamentos. Como é que nós podemos seguir o exemplo do Senhor ao nos relacionarmos com outras pessoas? Como é que o Senhor ele se comportava perante outras pessoas? De que forma que ele se relacionava com elas? E que tipo de conselho sobre como interagir com pessoas na mídia social, por exemplo, no Facebook ou no Instagram, né? Nós podemos aprender com essas mensagens aqui, né? Que tipo de conselho sobre como nós podemos interagir com pessoas online também nós podemos aprender nesses conselhos. Muitas vezes na internet as pessoas se escondem, né? Eu fiz um trabalho na minha pós-graduação que foi sobre cyberbullying. Então muitas vezes as pessoas se escondem e colocam na internet e sai derramando um monte de perversidades na internet, né? Tudo que ela acha de ruim ela sai colocando e não tem pudor, não tem filtro, e só sai machucando as pessoas. Tem pessoas que gostam de fazer isso. Eu estava vendo algumas reportagens sobre esse tipo de situação, e tem pessoas que simplesmente
elas vivem para fazer isso. Elas vão lá na internet, no Facebook, por exemplo, e só saem colocando, estão lá para poder criticar. E elas gostam, sentem prazer em fazer isso. Então, nesses versículos nós aprendemos também formas de como nós podemos interagir na rede social. Então, que possamos lembrar disso, né? Que a resposta branda desvia o furor, até mesmo online. O elder Craig Zwick, ele falou o seguinte: uma resposta branda consiste em uma resposta racional. É interessante agora que ele fala aqui sobre a resposta branda, né? É uma resposta racional. Palavras disciplinadas provenientes de um coração humilde. Isso não significa que jamais falaremos diretamente ou que nós vamos tolerar distorções da verdade doutrinária. Não é isso que quer dizer. As palavras firmes nas informações podem ser brandas em espírito. Tá? Isso está na Liahona de maio de 2014. Então, que possamos lembrar disso, né? Eu acho que esse aqui foi um dos convites maiores que nós podemos aprender ali em Provérbios. Então, depois de desenvolver a sabedoria, né, de botarmos as coisas do Senhor em nossa vida, que possamos lembrar de usar isso também com outras pessoas. Falando um pouquinho do livro de Eclesiastes, chegando aqui quase ao final do nosso bate-papo hoje, o nome Eclesiastes é uma tradução da palavra hebraica Kohelet, que significa aquele que convoca uma assembleia, ou simplesmente significa um pregador. Não está claro aqui quando ou onde esse livro foi escrito, também sobre o autor. A gente não sabe diretamente quem é o autor aqui de Eclesiastes. O autor apresenta uma série de perguntas em busca do propósito da vida. Então, o interessante foco aqui de Eclesiastes é que as perguntas e conclusões dele ilustram a sua própria jornada ao buscar entender por que estamos aqui na Terra. Então, ele pode ser dividido em algumas partes, né? Eclesiastes de 1 a 2. Então, nesses capítulos, o pregador conclui que tudo nessa vida é vão, ou efêmero, ou não dura. Então, ele conclui isso aqui nesses capítulos. Eclesiastes 3. O pregador explica que coisas boas e ruins acontecem a todas as pessoas. Contudo, as obras de Deus são eternas. Então, esse é o foco aqui do capítulo 3. 4 a 8. O pregador ensina que, embora essa vida seja temporária, e todos um dia morrerão, há coisas que podemos fazer para encontrar contentamento na vida. Eclesiastes 9 a 10. O pregador afirma que tanto os iníquos quanto os justos passarão por tragédias. E todos têm um tempo limitado aqui nessa terra. Eclesiastes 11 a 12. O pregador conclui que, ao contrário da maioria das coisas na vida, a obediência aos mandamentos de Deus é de importância duradoura. E fala também aqui sobre a questão do julgamento. Lá no capítulo 1 de Eclesiastes, né, começa falando o seguinte: o pregador ele começa a falar sobre isso. No versículo 2: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, é tudo vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho em que ele trabalha debaixo do sol? Então, quando ele fala aqui sobre vaidade, ele está falando que é uma coisa que significa vazia, passageira ou superficial. E ele fala então que o tempo que nós estamos passando aqui é vaidade. Ou seja, é passageiro e é um tempo superficial. E ele fala sobre a questão de debaixo do sol, do homem trabalhar debaixo do sol. Ou seja, esse trabalho que nós temos aqui durante a mortalidade. Ou seja, dois termos que nós temos aqui nesses versículos: tudo é vaidade e debaixo do sol. Ou seja, tudo é vazio, passageiro ou superficial durante a mortalidade. É isso que nós aprendemos nesse versículo. E esse é o tema principal de muitos versículos aqui de Eclesiastes. Tudo é vazio, passageiro ou superficial durante esse tempo terreno, ou seja, durante a mortalidade. Então ele escrevia muito pela perspectiva de alguém dotado de pouco ou nenhum conhecimento ali do plano de salvação. Então, quando a gente para ver Eclesiastes, a gente vê muitas perguntas assim que são feitas por pessoas que não têm conhecimento do Evangelho. Então a gente vê algumas perguntas, algumas indagações feitas ali pelo pregador,
Mas essa perspectiva pode nos ajudar a reconhecer que as pessoas desperdiçam seu tempo à procura de coisas que terminam ali com a morte. Né? Então a gente vê, por exemplo, que um dos temas principais que ele está falando aqui, por que tudo é vazio, passageiro ou superficial? Porque tudo termina ali na morte. Tudo que o homem faz para ganhar as coisas aqui na Terra termina ali na morte. Né? Então não adianta você ter tudo que você quer aqui. Se você não está trabalhando o seu lado espiritual, que é o lado mais importante, isso no final não vai fazer tanta importância. Olha lá no versículo capítulo 2. E tudo quanto desejaram os meus olhos, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou de todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e eis que tudo era vaidade. Lembrando, tudo era vazio, passageiro ou superficial, e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Ou seja, ele viu, ele falando aqui, né, que tudo que ele tinha conseguido de posses aqui na Terra foi bom, deu alegria para ele, lógico, mas que essas coisas tinham sido simplesmente vazias, passageiras ou superficiais, assim que ele encarou a morte. E ele teve a conclusão de que proveito nenhum havia sido deixado ali. Ele não tinha tirado proveito nenhum de tudo que ele acumulou aqui na Terra. Irmãos, nós aprendemos muito nesse versículo sobre onde está o nosso coração. Onde será que está meu coração? Será que meu coração realmente está aqui nas coisas mundanas? Ou será que meu coração está em buscar mudar a minha vida para que eu possa obter a glória celestial? Tem algumas outras coisas também que nós aprendemos aqui, que nós podemos fazer durante a nossa vida, que estão em Eclesiastes também, que é bem interessante, porque ele fala sobre, beleza, ele fala sobre obras que não valeram tanto a pena, mas ele começa a falar de coisas que nós podemos fazer valer a pena. Ele falou o seguinte no versículo 9 a 10 do capítulo 4: melhores são dois do que um, porque tem melhor pago do seu trabalho. Porque se vierem a cair, um levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Aqui nós aprendemos que uma das coisas que nós podemos fazer muito bem aqui na Terra é ajudar outras pessoas. Não é somente em dupla, como fala aqui, né? Mas o que nós podemos fazer para realmente ajudar outras pessoas a se levantarem? Né? Como ele falou aqui, levanta o seu companheiro. Porque aquele que vai estar só vai ser muito difícil de ser levantado. Então nós temos a chance de poder ajudar que outras pessoas possam se reerguer também. Lá no capítulo 7, versículo 10, fala o seguinte: nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que este? Porque nunca com sabedoria isso perguntarias. Então ele nos dá outro conselho aqui, que a gente possa não ficar vivendo no passado, né, e pensando, poxa, o que eu vivi lá atrás foi tão bom, né, na época de tal pessoa era tão legal, mas que possamos viver mais o nosso momento presente e pensar um pouco mais no futuro também. Mas dar o valor principal para o que estamos vivendo aqui no presente. Lá, capítulo 9, versículo 10: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ou seja, ele fala aqui para a gente poder vencer a ociosidade, né, em nossa vida, que possamos ser mais ativos, né, que possamos ter mais iniciativa para fazer as coisas, conforme as nossas forças. Porque o tempo para fazermos as coisas principais em nossa vida se chama hoje, né? Porque muitas vezes a gente fica pensando, pô, mas lá no mundo espiritual eu vou poder fazer isso, mas será que vai poder mesmo?
Será que você não está perdendo a sua chance de fazer isso, o que você está pensando agora? Você não está perdendo essa chance de fazer isso agora, nesse momento, na sua vida? Então, o tempo é hoje. O tempo é que nós possamos decidir o que fazer. Se chama hoje. É isso que aprendemos lá no livro de Mórmon. Então, a gente precisa não deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Olha que interessante isso aqui que está no livro Pregar Meu Evangelho, né? Lá na página 53. Fala assim: a morte não muda a nossa personalidade, nem o nosso desejo de fazer o bem ou fazer o mal. Aqueles que escolheram obedecer a Deus nessa vida viverão um estado de felicidade, paz e repouso dos problemas e cuidados. Aqueles que escolheram não obedecer nesta vida e não se arrependeram viverão um estado de infelicidade. Porque a mesma ideia que ele tem aqui, ele também vai levar para o mundo espiritual. Então, no mundo espiritual, o evangelho está sendo pregado aos que não obedeceram o evangelho ou que não tiveram a oportunidade de ouvir aqui na terra. E nós vamos permanecer no mundo espiritual até sermos ressuscitados. Então, assim, o tempo para as escolhas que nós temos, se nós já tomamos as decisões da nossa vida, né? Se eu já sou membro da igreja, por exemplo, se eu já passei pelo templo, eu sei o que eu preciso fazer. Então, as escolhas que eu tenho que fazer, elas devem ser feitas hoje. Eu não sei quando vai ser a minha morte. Eu não sei quando eu vou morrer. Pode ser daqui 5 minutos, pode ser daqui 1 minuto, pode ser daqui 30 segundos, pode ser agora. E aí? O que eu vou levar para o mundo espiritual? Que obras eu vou levar? Não adianta a gente ficar pensando, quando eu chegar lá no mundo espiritual, vai ser diferente. Será que vai ser diferente? A mesma ideia que eu tenho aqui é a ideia que eu vou ter lá. E será que lá eu vou ganhar oportunidades de fazer as coisas como eu quero fazer? Então pensa nisso um pouquinho. Capítulo 12, versículo 13 a 14. De tudo que se tem ouvido, o fim da coisa é: teme a Deus. A gente volta então lá para o início do nosso bate-papo de hoje, quando a gente falou um pouquinho sobre temer a Deus, confiar no Senhor. Então ele fala aqui: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer toda a obra a juízo, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Este é o nosso dever aqui na terra. Que possamos adquirir sabedoria e entendimento maior para obedecer mais o Senhor. Joseph B. Whitling, do Coro dos 12, ele falou o seguinte: entendemos que teremos uma vida pós-mortal de duração infinita e que nossos pensamentos e atos durante a mortalidade irão determinar o tipo de vida que lá teremos. A mortalidade é muito breve, mas de importância incomensurável. Esse entendimento nos ajuda a tomar decisões sábias nas muitas escolhas do nosso cotidiano. Se olharmos para essa vida de uma perspectiva eterna, isso nos ajudará a concentrar nossas escassas energias mortais nas coisas mais importantes. Em virtude do sacrifício expiatório do Salvador, todos nós ressuscitaremos. Todos nós compareceremos ao tribunal do grande Jeová e seremos recompensados de acordo com nossos atos da mortalidade. Se tomarmos todas as decisões terrenas, tendo em mente esse juízo, teremos usado nossa aprovação mortal com sabedoria e teremos paz nessa vida e vida eterna no mundo vindouro. Isso está num discurso chamado Um Tempo de Preparação, a Liahona de 1998, do elder Joseph B. Whitling, do Quórum dos 12 Apóstolos. Esse entendimento vai nos ajudar a tomar decisões sábias nas muitas escolhas de nosso cotidiano. Irmãos, eu espero que o que nós aprendemos nessa aula de hoje possa ficar realmente em nossa mente, que possa fazer sentido em nossa vida
e que possa fazer diferença naquilo que nós vamos tomar de decisões em nosso dia a dia. Como o Elder Wirthlin falou agora no final, se nós tivermos consciência de nossa vida eterna, né, de que ela começou lá atrás e ela tem uma eternidade, e que esse período que nós estamos passando aqui é só momentâneo, então se nós tivermos esse entendimento, muitas coisas vão ser diferentes. Vamos tomar decisões baseadas no entendimento que o Senhor espera que possamos ter. E dessa forma nós vamos obter sabedoria em nossa vida, colocando em prática o que Ele pede para a gente. Que possamos lembrar disso. Ok? Espero que isso possa ter ajudado você. E espero que essa aula possa realmente fazer algum sentido para a sua vida. Não esqueça de comentar aí embaixo o que você gostou, o que te chamou a atenção nesse tema. Se você quiser responder as perguntas também, pode ficar livre para poder responder. Tá? Não esquece de curtir, compartilhar. E se você ainda não é inscrito no canal ou quer convidar seus amigos a poderem se inscrever, fique à vontade, beleza? Para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas no YouTube. Obrigado aí pela participação de vocês e a gente se vê então no próximo vídeo aqui no canal. Vamos falar sobre. Até mais, galera. Tchau, tchau.